Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer aqui a retrospectiva do canal, a retrospectiva literária dos melhores livros que eu li em 2025 e vamos começar a nossa premiação. E o prêmio, gente, eu tive que fazer essa piada porque, pra quem não sabe, no Festival de Gramado existe o Kikito de Ouro e aqui no Gira Trinco a gente tem o Quiquito de Ouro, esse prêmio maravilhoso que vai estar aqui na tela de vocês, que cada livro vencedor vai sair hoje com esse prêmio virtual. Então, fica aí esse símbolo máximo do meu reconhecimento, da minha honra aí, que eu estou entregando. E vão ser 7 livros que eu vou considerar os melhores do ano e mais uma menção honrosa. Então vamos começar? Ó, gente, só um aviso, eu não coloquei os livros numa ordem numérica, não vai ter primeiro, segundo, terceiro lugar. A gente não trabalha com pódios aqui. Já foi difícil o suficiente escolher 8 livros para falar neste vídeo, então a gente só colocou em ordem alfabética e eu vou ler nessa ordem, vou apresentar os livros nesta ordem. E o primeiro deles é o Na Voz Dela, da Alba de Céspedes, essa autora ítalo-cubana que você já deve conhecer por causa do livro Caderno Proibido, este livro que fez mais sucesso, já foi lançado há uns anos no Brasil, mas o Na Voz Dela é o livro mais recente da Alba que chegou pra gente. Ela só tem esses 2 livros traduzidos e os 2 têm resenha aqui no canal, caso você queira conferir. E o Na Voz Dela, gente, pra mim é o Caderno Proibido melhorado, no sentido de como ele aborda os temas do feminismo, de como ele vai falar sobre a vida da Alessandra, que é a nossa narradora, de uma forma muito profunda. A gente acompanha a vida dela quase toda, assim, até onde ela tá viva ali, né? Ela que vai mostrar pra gente uma infância muito influenciada pela mãe, que era muito sonhadora, também pelo pai, que era muito, assim, relapso. A gente vai ver o casamento dela, a gente vai ver ela vivendo uma guerra. É muito interessante esse livro, como que a Alba consegue transformar toda uma vida em muitos sentimentos. Todas as personagens são muito bem trabalhadas, você se envolve com elas a todo momento. Eu acho que a Alba talvez seja uma das minhas autoras favoritas e o Na Voz Dela não tinha como não mencionar hoje. O próximo livro é o Neca, da Amara Moira, esta autora que tá aí começando na literatura. Eu imagino que ela ainda vai publicar muito, espero que vocês acompanhem a trajetória literária dela tal qual eu quero. Eu quero muito ver essa carreira prosseguindo aí, criando mais coisa, porque o Neca eu achei muito inventivo. Foi um dos melhores livros para falar aqui no canal. Foi um vídeo que eu me orgulho muito e eu acho que o Neca tem uma proposta de ser escrito em pajubá, que já é algo muito interessante. Ele é um monólogo de uma travesti que já foi profissional do sexo lá na Itália, muita Itália hoje também. Mas esse livro, assim, ele é muito divertido, ele também tem crítica social, tem uma questão literária que eu não esperava dele, que também veio. Ela vai saber muito sobre autores, vai falar muito inclusive sobre autores que a gente fala como se eles fossem héteros, mas existem muitos indícios de que eles eram autores LGBT, existe toda essa questão do apagamento. Eu acho muito interessante como proposta literária, algo que é escrito numa língua que muita gente não vai entender, porque o pajubá, para quem não conhece, é uma língua das travestis da rua mesmo, uma língua que foi forjada ali entre pessoas que vão estar muito marginalizadas, né? A gente poderia falar sobre várias violências que elas sofrem, mas eu vou focar hoje em toda a alegria que esse livro traz, porque uma das histórias que ele tem, um dos casos dele, é assim, inesquecível. E eu acho que a Amara Moira é alguém que tem muito estudo. Para quem não sabe, ela tem um doutorado baseado em Ulisses, do James Joyce. Então é alguém que sabe o que está fazendo e eu quero muito ver o futuro dessa carreira. Fica essa recomendação para vocês. O terceiro livro é O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Eringer. Um vídeo muito especial aqui no canal que vai tratar de um tema que eu não gosto muito de falar publicamente, mas que é a minha relação com o Flávio. Se você estiver muito curioso para saber qual que é a história por trás, você pode ir lá no vídeo, conferir lá na resenha. Mas esse livro é difícil eu mensurar o quanto ele foi afetado por essa situação externa. Mas, de qualquer forma, eu estava com uma expectativa muito alta em relação a ele, e ela foi superada, então esse é um mérito do livro também. Achei um livro muito corajoso, porque ele vai brincar com muitas linguagens diferentes, ele vai trazer fotos, ele vai trazer listas, ele vai trazer vários meios distintos para trabalhar as ideias que ele tem ali. Eu acho que a história do Camilo vai ser muito bem contada. A gente vai ter um narrador que vai se alternando ali em 2 momentos da vida dele.
E isso é muito bacana pra gente ver como que o romance que ele vive vai sendo desenvolvido. Eu gostei muito da delicadeza do livro, eu acho que a sensibilidade do Victor Eringer é difícil até de concatenar e de explicar e de replicar também. Mas eu sinto muito que o Victor tenha sido tão cedo, era um artista que eu acho que todos nós gostaríamos muito de ter visto uma vida mais longa de arte produzida por ele, então fica aí o sabor um pouco agridoce do que ficou da produção artística do Victor. O quarto livro é o Perifobia, da Lilia Guerra, o melhor livro de contos que eu li em 2025. A Lilia Guerra já é uma conhecidíssima aqui de quem acompanha o Gira Trinco. Você já deve ter visto a entrevista que eu fiz com ela, que foi uma delícia. Eu já fiz uma resenha também do Céu para os Bastardos, um romance da Lilia. Mas o Perifobia, eu acho que ele vai trazer algo diferente, que vai ser a musicalidade, a sonoridade que até tem em outros livros da Lilia, mas em Perifobia a sonoridade é muito importante, o samba é essencial aqui, o samba enredo de cada conto vai estar ali bem determinado nas epígrafes. A gente tem uma playlist desse livro, uma playlist muito boa, inclusive foi dia do samba esses dias e eu ouvi de novo essa playlist porque eu achei ela fantástica. E eu acho que todos os contos vão estar muito permeados por algo que é um pouco MC Tai e Jalu, que pro povo pobre a vingança pode ser mel e prazer, sabe? Existe essa questão da Lilia trazer pessoas periféricas, eu imagino todas morando em Cidade Tiradentes, que é de onde a Lilia vem, mas eu não sei exatamente se são todas de lá. Mas essa questão de Cidade Tiradentes e de um bairro que é muito distante, assim, muito abandonado, muito pouco visto, eu gosto muito que a Lilia fala. Existem muitas dificuldades, mas existem muitas alegrias aqui também. Então eu gosto como ela vai trabalhar as duas coisas, vai ter um quê de denúncia, vai ter muitas histórias de mulheres, elas vão ser as protagonistas absolutas da literatura da Lilia, mas a gente também vai ter toda uma questão da vida cotidiana, a vida acontecendo, a comida, toda uma questão de você se arrumar, de você ter as suas coisinhas assim, de você continuar vivendo apesar das dificuldades. Eu gosto muito da mensagem geral que a Lilia vai trazer e que é meio que uma filosofia de vida mesmo. O quinto livro é super recente aqui no canal, eu fiz a resenha de Tarântula, do Eduardo Alfon. E assim, gente, esse livro me foi um impacto tão grande que eu tinha que trazer para o Melhores do Ano. Eu acredito que um livro daquela finura, ter sido tão impactante, não é para qualquer um. É um livro que teve uma habilidade de compactar a informação de uma forma incrível. Eu achei ele muito bem conduzido. Ele vai contar pra gente a história de um queridinho que é o Eduardo, porque é meio autoficção. Existe essa questão da gente não saber exatamente o que é verdadeiro e o que é falso no livro. E a gente vai acompanhar a história dele, que vai estar morando nos Estados Unidos, mas os pais vão mandar ele de volta para Guatemala para falar assim: você não está honrando as suas heranças, você não está entendendo o que é ser guatemalteco, você não está entendendo também o que é ser judeu, então a gente vai te mandar para esse acampamento lá na Guatemala para você viver uma experiência e entender de fato o que a gente quer te ensinar. É um livro que é um pouco traumatizante, por um lado, você fica muito preocupado, as coisas vão acontecendo, você não sabe onde que o negócio vai descambar, mas eu achei fantástico, um dos melhores lançamentos da Autêntica Contemporânea. E eu acho que essa recomendação, eu sinto que as pessoas não entenderam a minha vontade que esse livro faça sucesso, mas eu achei absurdo de bom. O sexto livro é o queridíssimo. Esse talvez é difícil falar que foi o melhor do ano, mas esse tá ali. Se tivesse que escolher, eu não me arrependeria de escolher Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, da Irene Solar. Essa que é a minha autora contemporânea, internacional. Ela que é da Catalunha, assim, ela é incrível, ela é foda demais, ela é muito nova e ela ter a escrita que ela tem, com a idade que ela tem, é chocante. Ela já escreveu Canto Eu e a Montanha Dança, que foi um dos melhores livros da minha vida. Aí me falaram, lê Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, você vai gostar muito, talvez você vai gostar mais. Eu falei, eu acho impossível eu gostar mais do que o Canto Eu e a Montanha Dança, mas aí eu li e eu achei fenomenal. Eu fico arrepiado, não tem como eu mostrar que eu tô arrepiado, mas eu tô arrepiado, porque foi uma experiência de acompanhar a vida daquela família, as mulheres que estão ali numa casa, elas que algumas são fantasmas, outras estão vivas, elas convivendo ali e mostrando a história da Catalunha junto. É muito bacana,
como a Irene consegue misturar a cultura dela com uma coisa contemporânea, sem que fique forçado, sem que seja aquela coisa que pareça histórica e que seja exagerada, sem parecer uma aulinha, assim. Não é palestrinha esse livro, é muito bem escrito. Eu não acho que é um livro fácil, mas ele também é um livro fininho. Eu tô ficando muito surpreso ultimamente com livros mais finos e que conseguem trazer uma qualidade absurda. Assim, se você ainda não está convencida de ler Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, pelo amor de Deus, vai conferir a minha resenha que eu fiz com a Nina. Nina, que foi minha professora de sociologia no colégio. E a gente fez esse vídeo que ficou, assim, muito especial. Muito obrigado, Nina, mais uma vez por ter topado fazer. Foi um ótimo match ali para fazer essa resenha, porque a Nina trouxe outras informações, a gente falou até de cabritada. Esse vídeo foi muito estranho e ao mesmo tempo incrível. O sétimo livro, o último da lista antes da menção honrosa, foi a Tetralogia Napolitana, a série de livros da Amiga Genial, escritos pela Helena Ferrante, que a gente não sabe quem é a Helena Ferrante, mas ela tá aí no mundo, talvez, nem sei se ela tá morta ou não dá pra saber, mas eu achei incrível. Esse livro eu tinha muito medo de ler, essa série de livros, né, toda essa coleção, porque ele já tinha muita fama, e quando a coisa tem muita fama, assim, a gente fica com o pé atrás de criar essa expectativa, a gente sempre fica com medo, será que é isso tudo? Mas eu amei acompanhar essa novela, achei as personagens incríveis, o desenvolvimento de toda a história, a gente acompanha elas desde a infância até a velhice, a gente acompanha a vida toda da Lila e da Lenor, elas que são amigas e rivais, elas que estão ali tentando entender como sobreviver no mundo, tendo personalidades muito distintas e às vezes muito parecidas. Eu acho que é um dos vídeos mais assistidos do canal, definitivamente. E eu entendo por quê, porque ele conquista a gente, você fica vidrado. Eu tenho vontade de reler um dia, porque foi aquela coisa que tem muitos detalhes, tem muitas camadas, muitas personagens. E a gente sabe que vale a pena, porque, assim, você não para, você quer muito saber. Eu fico muito triste por quem não gostou, porque pra mim foi das melhores coisas que eu li na vida. Também estaria ali disputando o primeiro lugar de melhor livro do ano, mas é difícil mensurar e eu acho que fico feliz que eu tenha lido, que eu não tenha desistido, porque são umas 1.700 páginas, mas eu acho que vale muito a pena. E assim, todos os livros que eu falei aqui eu obviamente recomendo, mas a Tetralogia Napolitana, gente, prioriza, não deixa pra depois só porque é longo, é muito legal e tem a série que eu ainda tenho que assistir. Eu prometi há meses atrás que eu ia assistir a série, mas ainda não assisti. Um dia eu vou assistir essa série e falar bem da série também, que dizem que é fantástica. E é isso, vamos para a menção honrosa. A menção honrosa, gente, vai ser um pouco irônica, porque é justamente para uma pessoa que ganhou uma menção honrosa num prêmio literário recentemente. Essa pessoa ganhou a menção honrosa pelo livro Samba Fandango, e quem eu estou falando? Andréa Chamorro, um autor que eu gostei muito de conhecer. Conheço ele pelas redes, também um querido, adoro acompanhar a vida dele, ele no Rio de Janeiro. Eu quero ainda ir no Rio de Janeiro conhecer ele pessoalmente. Mas o livro que eu li dele foi o Antes que o Fruto Caia. Eu fiz a resenha. Uma resenha que o próprio Andréas assistiu e gostou muito, e eu agradeço demais. Eu acho que o Antes que o Fruto Caia é um livro que eu queria que as pessoas conhecessem mais. Eu coloco o Andréas aqui na minha menção honrosa justamente para destacar um autor que não tem muito reconhecimento ainda. Espero que cresça muito, que fique famoso, que alcance vários lugares, porque ele merece demais. Eu achei a proposta do livro muito corajosa e ver que ele conseguiu sustentar o negócio foi incrível. É um livro sobre uma mulher que está grávida, ela que vai estar ali na dúvida se vai abortar ou não, e a gente vai acompanhar esse dilema dela. Ela que é uma professora de filosofia, então tem essa camada a mais, e eu achei muito bem escrito. Acho que o Samba Fandango, se eu não for começar a ler este ano ainda, vai ser com certeza em janeiro que eu vou ler. E é esse autor que eu quero muito que vocês conheçam ele, gente. Essa menção honrosa vem muito nesse sentido de leiam autores que não estão no ciclo, que não estão assim sendo agraciados o tempo todo, que você nunca ouviu falar. Dê essa chance a autores independentes e a autores que não estão recebendo todos os louros. Você tem que ler coisas que estão fora do seu meio, fora das conversas principais. E assim, eu quero colocar o Andréas nas conversas, nas rodas de conversa, sim. Mas antes disso, precisa ter essa oportunidade que você pode estar oferecendo.
peço para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, para comentar o que você achou, o que você acha que faltou, o que você acha que eu tenho que ler ano que vem para entrar na lista de melhores do ano do próximo ano. E compartilhe também esse vídeo com quem você quiser, seja para xingar, seja para elogiar. E é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Muito obrigado a quem me acompanhou em 2025. Esse não é o último vídeo do ano, mas já fica esse sentimento de encerramento, festa de final de ano e tal. Mas vou gravar agora o Piores do Ano e você pode ir lá conferir. Vou tirar esse terno que tá um calor desgraçado. E é isso, gente. Meus parabéns a todo mundo que ganhou o Quiquito de ouro. E fica aí a próxima, assim, fica aí a tradição que os próximos anos espero fazer o Melhores do Ano também. Um abraço e um beijo e até o próximo vídeo.